Capítulo 39. Os que permanecem. O portão do Ludus Maximus rangeu ao se abrir. Kazuo, Yoruert e os outros 5 sobreviventes adentraram o pátio como guerreiros, de lenda cobertos de poeira, suor e o silêncio pesado da vitória. Atrás deles, 2 macas improvisadas. Em uma, Milo ainda respirava com dificuldade. Na outra, apenas o peso da ausência de Boek e Farron. Os demais gladiadores, até mesmo os veteranos, receberam-nos em silêncio reverente. Poucos dias antes, eram apenas homens entre homens. Agora, eram lendas vivas. Depois vieram as palmas. Depois, os gritos. Depois, o vinho. Varro ordenou um banquete. Carne, pão, mel e uvas. Música, mulheres perfumadas. Vinho suficiente para afogar um exército, mas Kazuo não tocou na taça. Sentou-se ao lado de Milo, que dormia entre febres. Seu corpo estava enfaixado, mas as feridas tinham cor de morte. Nefrete apareceu mais tarde, trazendo ungüentos e um pano úmido. Tocou o rosto de Kazuo com carinho e tristeza. Ele ainda luta, sussurrou ela. Como sempre, respondeu Kazuo, mas está sozinho nisso agora. Ela olhou para Milo, então para Kazuo. E você? Kazuo a encarou. Ainda não morri. Ela baixou os olhos, apertando o pano contra a bacia de água. Promete que não vai prometer isso aqui dentro. Ele começou, mas se interrompeu. Eu prometo que vou lutar até o fim. Por mim, por ele, por você. Ela sorriu com o canto dos lábios, mas os olhos estavam úmidos. Isso basta. Na manhã seguinte, a festa acabou. O sol voltou impiedoso, e com ele, o Dr. Icaro. Açoites estalaram, os sinos do treino ressoaram, e os 7 campeões voltaram à areia. Mas faltava um. Milo não despertou. Por 3 dias, delirou com batalhas, com irmãos mortos, com a infância distante. No 4º dia, parou de respirar. Yoruert fechou seus olhos. Kazuo, que o velava, apenas cobriu o corpo com um lençol. Nenhum funeral, nenhuma cerimônia, apenas silêncio. À noite, reunidos ao redor do poço, os 5 restantes beberam em silêncio. Kazuo quebrou a quietude. Ele era melhor do que todos nós. Farron também. Boek calou-se por um instante. Isso aqui devora tudo. Yoruert assentiu. E mesmo assim, seguimos. Porque se pararmos, morremos. Completou um dos outros sobreviventes, um sírio magro chamado Haron. Eles brindaram, pela perda, pela honra, pela promessa. Nos dias seguintes, o Ludus virou um campo de provações. Caro redobrou os treinos. Armaduras mais pesadas. Armas reais. Nenhuma piedade. Os 5 sobreviventes agora carregavam marcas não apenas nas peles, mas nas almas. Não havia mais espaço para vaidade. A bajulação dos outros gladiadores virou cobrança. Mostrem de novo, diziam. Mostrem que não foi sorte. Kazuo sangrou dos dedos aos calcanhares. Yoruert treinava até vomitar. O sírio Haron começou a rezar antes de cada treino. Os outros 2, um grego chamado Damoas e um núbio chamado Jeb, falavam pouco, mas gritavam muito quando os músculos não suportavam. No final da 2ª semana, Varro os observava do alto. Esses 5 são como ferros de guerra. O próximo torneio será um hino à nossa grandeza. Caro não respondeu, apenas fitava Kazuo, que se levantava mesmo sangrando pelas costas. Lutava como um cão ferido, mas com olhos de homem livre. O sol nasceu em Roma como uma trombeta de bronze. Brilhante, agressivo, sem misericórdia. O Ludus Maximus despertou sob ordens secas. Armaduras ajustadas, escudos polidos, lâminas retocadas. Era o dia final dos Jogos de Inverno. Os 8 sobreviventes foram levados em 2 carruagens, sob escolta e aclamação. Kazuo fitava a paisagem de mármore e pedra com olhos vazios. Ao seu lado, Yoruert mantinha a cabeça baixa. Nenhum deles falava, não era mais tempo de palavras. Quando chegaram aos portões do Coliseu, o mundo rugia. As arquibancadas vibravam com dezenas de milhares de vozes. A elite de Roma estava presente, senadores, generais, cortesãs e o próprio imperador, adornado em púrpura e ouro, ladeado por estátuas vivas e guardas com lanças reluzentes. O narrador da arena, em sua plataforma dourada, ergueu os braços, e sua voz ecoou como trovão. Cidadãos de Roma, hoje, encerramos os Jogos de Inverno com a glória de 8 campeões, 8 guerreiros, 4 lutas, 4 vencedores, depois 2 batalhas, e enfim, o confronto supremo.
A multidão explodiu, o chão parecia tremer com o clamor. Kazuo trocou um olhar com Yoruichi. Por um instante, nada mais existiu, apenas a possibilidade cruel de que, ao fim do dia, um deles enterraria a lâmina no outro. Antes das lutas, o Coliseu exigiu sangue. Primeiro vieram os condenados, ladrões, baderneiros, mendigos. Foram açoitados e degolados ao som de música festiva. Depois, soldados desertores. Suas armaduras lhes foram retiradas. Entraram nus, armados apenas com coragem. Leões famintos, tigres das terras longínquas. Um a um, os homens caíram, mas morreram de pé. O povo delirava. Em seguida, lutas simbólicas entre gladiadores de menor fama. Espetáculo para aquecer o coração da cidade. Mas então, o arauto voltou ao centro da arena, agora com um pergaminho nas mãos. E agora, aqueles que restaram, os monstros de ferro, os filhos da fúria. As 4 lutas das quartas de final seriam sorteadas ali, diante de todos. Kazuo foi o primeiro a ser chamado. Seu oponente, Jeb, o núbio gigante. Yoruichi enfrentaria Haron, o sírio magro e ágil. Demores, o grego, caiu diante de um romano experiente chamado Lucian. E no último confronto, um veterano bárbaro chamado Onces esmagou seu adversário com brutalidade. As lutas foram rápidas e ferozes. Kazuo precisou de 3 cortes precisos para vencer Jeb o último, atravessando o pescoço após desviar de um golpe de machado. Yoruichi venceu com técnica e persistência, ferindo Haron até que este não pudesse mais se erguer. A multidão exigia mais. As semifinais foram anunciadas sem intervalo. Kazuo enfrentou o brutal Onces. Yoruichi, o disciplinado Lucian. A luta de Kazuo foi violenta e desesperada. Onces tinha a força de um touro, mas Kazuo tinha propósito. Desviou, rolou, sangrou até que, com um giro impossível, enfiou a lâmina entre as costelas do oponente. Onces tombou com os olhos arregalados. Yoruichi, por sua vez, travou um duelo elegante. Lucian lutava como um legionário ordem, disciplina, precisão. Mas Yoruichi trouxe o caos bárbaro, misturado com o aprendizado dos anos de arena. Em um movimento ousado, derrubou Lucian e quebrou-lhe o pescoço com um chute giratório. A arquibancada enlouqueceu. O arauto, agora com o rosto suado e a voz embargada pela empolgação, ergueu novamente os braços. E assim, chegamos à última luta. O momento que todos esperavam. 2 homens, 2 irmãos de arena, 2 invictos, Kazuo e o RWRTH. A multidão vibrou, gritava por sangue, por glória. Os 2 gladiadores permaneceram no centro da arena, frente a frente. O público aplaudia, urrava, cantava seus nomes. Mas entre eles, só havia silêncio. Kazuo falou primeiro, num sussurro que se perdeu no rugido da massa. Está pronto? Yoruichi respondeu, não, mas estou contigo até o fim. Eles se afastaram lentamente, cada um indo para seu canto. A multidão mal sabia que assistiria à luta mais amarga da história dos jogos. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.